Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala. Estamos aqui para, juntamente com os amigos e amigas, estudar a Palavra de Deus. Trabalhando com a gente nos serviços técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. A produção é da irmã Rosana Petri. Vamos fazer uma oração inicial, pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Divino Espírito Santo, nosso amoroso Deus, pedimos a sua presença conosco, que nos inspire para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Esteja com eles também, dá-lhes entendimento no estudo da sua palavra. Nós pedimos e agradecemos tudo, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Natal, o nascimento de Cristo. Pois estamos no período do ano em que muitos lembram do Natal. Infelizmente, costumes populares se desenvolveram independentemente da comemoração do nascimento de Jesus Cristo e se perdeu de vista a revelação divina das Escrituras Sagradas. Shoppings e casas comerciais, belamente adornados e ao som de músicas natalinas, sensibilizam o coração de muitos. Apesar da crise, comerciantes reforçaram seus estoques de mercadorias e, a fim de garantir a festa, milhares finalmente afluirão às lojas e aos supermercados em busca de presentes, alimentos e bebidas. E isso já vem acontecendo há alguns dias. Sem muita dificuldade, é possível perceber que meras tradições natalinas não promovem um verdadeiro reavivamento espiritual entre o povo que, em geral, concebe o Natal como um evento social, ocasião para comilanças e bebedices. Portanto, atualmente, também deveríamos atender o convite, aquele convite que foi feito e está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 15, que diz: "Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou." Está no capítulo 2, versículo 15, do livro de Lucas. Está aqui, podemos confirmar, entanto. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: "Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer." Mas não necessitamos literalmente de ir a Belém a fim de saber o que foi revelado aos antigos pastores. Basta irmos à palavra de Deus. Então vamos à Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, 8 a 10. Capítulo 2, versículo 8 a 10, que nos conta o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e ficaram atemorizados. O anjo disse: "Não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo." Levando em conta que raramente anjos de Deus aparecem a seres humanos, você já pensou por que o Senhor enviou o resplandecente anjo das boas novas do nascimento do Salvador Jesus Cristo a pobres pastores de ovelhas, passando por alto os homens mais cultos e mais ricos e importantes na nação judaica? Aí fica a pergunta: por que esta revelação aos pobres pastores? Vejamos o que nos diz no livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35. Vamos ao livro de Atos, capítulo 10.
capítulo 10 do livro de Atos está aqui, versículos 34 e 35, que nos diz o seguinte: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Quer dizer, Deus não faz acepção, Deus não vê diferença entre as pessoas. Por isso, então, é que Deus não fez acepção e escolheu os pobres pastores de ovelhas para fazer esta revelação tão importante. A questão não tem a ver com posição, mas disposição. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê as coisas, não vê os seres humanos como o homem, como nós vemos. Ele olha o coração e não apenas a aparência exterior. É o que nos diz o livro de Samuel, 1 Samuel. Vamos lá, o livro de 1 Samuel, que está aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo... Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos então a Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Está aqui 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz, vejamos aqui no livro de Samuel: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente-se para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Muito importante esta passagem de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos ouvir um hino louvando o nosso Deus. Nome do hino: Menino Jesus. É tempo de paz.
Devemos considerar que a revelação divina a respeito do nascimento de Cristo foi dada em benefício geral de todo o povo, mas, à semelhança de outros casos, a revelação foi primeiramente endereçada aos servos de Deus, como diz lá no livro de Apocalipse sobre o mesmo, sobre o livro de Apocalipse, que diz: é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, Deus sempre aos seus servos, aos seus discípulos, revela as coisas que devem acontecer, principalmente as profecias. Aqueles homens humildes aguardavam o cumprimento da promessa da vinda do Messias, e este era o tema de suas meditações e conversas. Tal como o anjo do Senhor, aqueles homens se foram cercados pela glória do Senhor, porque mantinham comunhão com o Senhor. Assim como Deus fez do seu anjo um receptor e mensageiro das boas novas a respeito do Salvador, aqueles pastores foram escolhidos não apenas para receberem, mas transmitirem a todo mundo as boas novas do nascimento de Cristo. Vamos ver o que nos diz lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos então a Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Está aqui, Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12, que nos dizem assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, esse foi o recado, a revelação que foi feita aos pastores sobre o nascimento de Jesus. O anjo lhes revelou importantes verdades. Na cidade de Davi, o Messias nasceu em Belém. 700 anos antes, Miqueias profetizara a este respeito. Vamos agora ao livro de Miqueias, então, no Antigo Testamento. Miqueias, vejamos aqui o capítulo de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, sobre a profecia. 5, 2, e diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurares como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esta foi a profecia de Miqueias sobre o nascimento de Jesus. O Messias deveria ser da descendência de Davi. Isto é revelado no livro de Isaías, nas profecias de Isaías. Vamos até lá. Isaías, capítulo 11,
versículos 1 a 4, que diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É o que está escrito, então, no livro de Isaías, mais uma profecia importante. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 22, vamos ver o que nos diz importante lá no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, aliás, capítulo 15, versículo 22 de Mateus, nos diz o seguinte. Mateus, capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia viera das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então aí mais uma prova da descendência de Jesus, que é a descendência de Davi, quando esta mulher diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então esta mais uma revelação de que realmente esta descendência do Senhor que veio de Davi. Vamos agora então ao capítulo 20. Capítulo 20, no versículo 31 do livro de Mateus. Vejamos o que nos diz. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, esta mais uma confirmação da descendência de Cristo, né? Então, diz, por exemplo, num certo trecho da Bíblia Sagrada: vos nasceu. Quem deu o presente foi Deus. A criança seria uma dádiva do céu aos homens. Está lá no livro de João, vamos ver o que fala no livro de João sobre esta dádiva importante. Livro no Evangelho de João. Vejamos aqui onde está João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vejamos o que nos diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito importante essa passagem, que vale a pena a gente responder. É um presente que Deus nos deu, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, quando fala que Deus amou ao mundo, amou aos homens que estão no mundo, então deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto aponta para a humanidade do Messias. Ele seria um homem. Um dos títulos preferidos de Jesus era Filho do Homem. Realmente, em diversas oportunidades na Bíblia, Jesus era chamado de Filho do Homem. Vejamos o que nos fala aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos... É o 27, somente o versículo 27, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Então se virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Aí Jesus é chamado de o Filho do Homem. Jesus se tornou homem, o Salvador. A missão do recém-nascido seria salvar os homens de seus pecados. Realmente, Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. Podemos ver lá na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos até a epístola de Paulo a Timóteo. Vejamos o que nos diz a respeito de Jesus, da sua missão salvadora que veio ao mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então esta foi uma carta, a primeira epístola que Paulo mandou para Timóteo. Vamos repetir. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou, ou dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava um grande pecador. Era ele que se considerava. Sempre é bom que cada um faça suas próprias considerações. Então está aí que Jesus veio para salvar. O nascimento de Jesus foi um fato histórico. Se aquele dia não aconteceu em 25 de dezembro, não importa. 25 de dezembro é apenas uma data simbólica, uma data aproximada. Não houve nunca alguém que dissesse certinho que Jesus nasceu no dia tal, mês tal, ano tal. O que importa? Não tem importância isso, né? O importante é que ele veio e nos salvou. Isto não deveria nos impedir de glorificar a Deus pelo nascimento do Salvador, que é Cristo Jesus. Cristo é sinônimo de Messias, uma adaptação para o português da palavra Mashiach, que significa ungido. Jesus é o Cristo, é o que nos diz o Evangelho de João. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. João 4, 25 está escrito aqui, João capítulo 4, versículo 25. Aqui, João 4, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Isso está escrito no capítulo 4, versículo 25 de João. O bebê da manjedoura é o Senhor. Sua natureza não é apenas humana, pois ele é Deus, é humano e é Deus. É o que nos diz também o Evangelho de João. Voltamos um pouquinho aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aí que fala seria Cristo, né? Seria mais um dos títulos dado a Jesus Cristo como o Verbo. Muito bem, então nós temos estas passagens importantes falando sobre o nascimento de Cristo, a importância desse nascimento, que ele veio para nos salvar, para trazer a salvação, trazer a palavra de Deus. Ele veio aqui, pregou a sua palavra a todos os seres humanos, para que nós tivéssemos a chance de sermos salvos, nos trouxe a graça da salvação. E, como diz, né? Isto vos servirá de sinal. Jesus veio e nos trouxe a salvação. Conforme foi falado para os pastores, que o anjo disse: achareis o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. Mas o anjo teve de orientar os pastores para não caírem no engano de rejeitar o Messias por causa de suas estreitas concepções e preconceitos humanos. O que seria dos pobres se Jesus tivesse nascido em berço de ouro?
No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, e a quem ele quer bem. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aqui é revelado o verdadeiro espírito natal, o amor a Deus e ao próximo. Deveríamos estudar e viver estas palavras que a gente falou ali como que um cântico, né? Que Jesus veio para salvar, para trazer aos homens, né? Que, como fala ali, que já dissemos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, deveríamos estudar e viver este cântico lindo trazido pelo anjo. De nada valeria Jesus nascer 1000 vezes na manjedoura de Belém, se ele não nascer no nosso coração, em nossos corações. O amigo já aceitou a presença de Cristo em seu coração como seu Senhor e o Salvador da sua vida? Isso é bom a gente meditar, né, sobre a importância que damos à vinda de Cristo à Terra, cumprindo a sua missão. Ele veio para conversar com os homens, depois foi crucificado. 3 dias depois, também numa festa chamada Páscoa, Jesus ressuscitou. Ele veio, cumpriu a sua missão, pregou a palavra de Deus, converteu, salvou, curou, ressuscitou. E devemos nós aceitar este Jesus em nossos corações como o nosso Salvador. Vamos complementar com um hino muito bonito do grupo Arautos do Rei, louvando o nosso Deus com a música É Natal. Está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, nos faz tão bem, tão bem. Dá vontade de cantar, há um brilho no olhar. Está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua. Estar com Deus, siga sempre em frente. A vida não é só o presente, o futuro é estar com Deus. Feliz Natal, Feliz Natal,
Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um feliz Natal. Lindo esse hino, né? Falando sobre o Natal. E nós temos, por exemplo, pessoas que não aceitam as comemorações do nascimento de Cristo. Mas é um evento, é um fato que deve se comemorar. Deus mandou o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele veio, foi crucificado, sofreu, foi traído, né? E veio, digamos assim, para um povo que seria o seu povo, a sua ascendência, e muitos não o receberam, não o aceitaram. Mas ele veio, cumpriu a sua missão, deixou a sua mensagem que nós temos na Bíblia Sagrada para nos preparar, para voltarmos para junto do nosso Deus. Amigos, muito obrigado pela companhia de todos. Estamos chegando ao final do programa, mas queremos encerrar com uma pequena oração agradecendo a Deus esta oportunidade. Grande e poderoso Deus, somos muito gratos por mais esta oportunidade de estar aqui louvando o seu santo nome, trazendo a sua palavra, os seus ensinamentos, algo sobre o Natal que é importante. Não pelos presentes, não pelas festas, pelas muitas compras e vendas de clientes e comerciantes, mas principalmente porque foi importante. Jesus veio para nos salvar, viveu como nós aqui, como um ser humano, sofreu, ajudou, curou, ressuscitou e cumpriu a sua missão. Graças a isso, nós temos a graça da salvação. Jesus nos deu a graça da salvação. Devemos viver com essa graça, com fé, com amor ao próximo, praticando boas obras de fraternidade. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade, Divino Espírito Santo, que também esteve conosco, dando-nos o apoio espiritual, e também aos nossos amigos internautas. Obrigado a todos, um Feliz Natal, e que realmente possamos lembrar de Jesus, da sua missão, do nosso Salvador, pelo menos por alguns instantes, neste dia importante que comemoramos. É um dia simbólico, repito, não há, nem na própria Bíblia, uma data certa. Mas o importante é que ele nasceu, e foi aproximadamente naquele tempo em que se comemorava então, ou se comemora até hoje o nascimento de Jesus. Obrigado pela companhia de todos, e mais uma vez então um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo, ano de 2019. Também os nossos agradecimentos ao irmão Aldo Pimentel nos trabalhos de áudio e vídeo. Amigos, o nosso abraço e fiquemos todos com o nosso bom Deus.